sendo uma igreja relevante? Como que nós, e aí a gente, no nosso mês de aniversário, comemorando 14 anos de Igreja de Betânia na cidade de São Leopoldo, como nós podemos nos tornar uma igreja mais relevante para a nossa comunidade? Como que a gente pode ser mais relevante para as pessoas que têm contato com a gente? O que é igreja? E aí uma série de coisas a gente vai trabalhar ao longo desse mês. Eu queria começar essa mensagem com uma pergunta para a gente refletir sobre ela. O que Jesus tinha em mente quando ele criou a igreja? Quando ele resolveu que o jeito dele continuar agindo no mundo seria através da igreja, o que ele tinha em mente? O que ele tinha pensado? Quais eram as expectativas dele? Quais foram as bases que ele foi lançando? É muito importante a gente pensar a respeito disso, porque se a gente analisar os motivos pelos quais hoje em dia as pessoas não querem frequentar uma igreja, a gente vai descobrir que os motivos que as pessoas dão não tem nada a ver com o que Jesus estabeleceu para a igreja. Às vezes até pelo contrário. Os motivos que as pessoas dão de por que elas não querem frequentar a igreja são motivos que nós, como igreja, também tínhamos que combater. A gente também tinha que ser contra essas coisas que as pessoas são contra e elas falam, eu não vou na igreja por causa disso. E aí elas dão a afirmação de por que elas não querem participar de uma igreja. A maioria das coisas que levam as pessoas a resistir à igreja, ela também devia resistir. E eu achei muito interessante esse mês. A capa da revista Super Interessante, no ano de 2004, era essa aqui. Evangélicos. E aí tem as perguntinhas ali. Quem são eles? Por que crescem tanto? O que essa expansão significa para o futuro do Brasil e do mundo? Há 11 anos atrás, essa foi a capa da revista Super Interessante. É uma revista que tem uma circulação de quase 500 mil de exemplares fisicamente, tem um alcance eletrônico muito maior ainda do que o seu alcance físico propriamente dito. Quando eles fizeram essa reportagem aqui, eles lançaram essa pergunta, o Brasil ele estava percebendo que estava tendo um boom evangélico muito grande, que as igrejas estavam crescendo muito, que os evangélicos eles estavam aumentando muito de tamanho. O censo de 2001 tinha saído, já tinha falado sobre isso, e tinha projeção de como que isso ia ser. E aí é interessante, porque quando a revista lança essa primeira reportagem aqui, as perguntas que ela coloca na capa, elas são perguntas para tentar explicar ou esclarecer para pessoas que não sabem ou sabiam o que era um evangélico. E que as pessoas pudessem pensar e pudessem entender a respeito disso. 11 anos depois, eu não sei quantos viram a capa da revista desse mês de setembro, foi lançada agora, é essa aqui. Extremismo evangélico. É bem semelhante uma mãozinha segurando uma Bíblia, se essa mãozinha aqui não tivesse ensanguentada com um sangue que não é do cara da mão. Se você depois, eu acho que para quem está mais longe aí está difícil de ver, mas depois se você der uma olhadinha, você vai perceber que a ideia dessa mão aqui é que essa mão agrediu alguém. Essa mão, ela se envolveu em alguma situação belicosa. E se você perceber a ideia da capa, ela já é uma ideia violenta. Ela é uma ideia de agressão. Na reportagem, eu separei aqui alguns trechos que eu queria que a gente começasse a pensar um pouquinho sobre isso, para depois a gente fazer a aplicação para a nossa realidade aqui. Mas na reportagem, a revista Super Interessante, ela inicia, o início da matéria, a chamada, é assim: pastores que agem como ayatolás. Um ayatolá é um líder de uma comunidade muçulmana, que a gente, quando fala em muçulmano, pensa em radicalismo, agressão, homens-bomba e coisas mais ou menos nesse sentido. Pastores que agem como ayatolás, intolerância religiosa nas ruas, conheça a fúria
dos fundamentalistas que ameaçam as liberdades individuais e as próprias igrejas evangélicas. Essa é a chamada de capa. Aqui no meio tem bastante coisa, mas eu separei aqui só umas partezinhas para a gente entender do que eles estão falando para fazer a nossa reflexão. Eles abrem a reportagem a partir de um vídeo que eles pegaram da internet. Eu assisti o vídeo para ver se encaixava com aquilo que eles estavam dizendo aqui, de um pastor lá da cidade de Belo Horizonte, de uma igreja, a Batista Lagoinha, sei quantos conhecem, que é uma das maiores igrejas que tem lá, e é um dos pastores que está fazendo o maior sucesso em Belo Horizonte hoje. E aí eles abrem a reportagem, eles falam um pouco sobre o perfil do pastor, falam algumas coisas, não coisas muito legais, mas aí eles pegam a mensagem dele e eles colocam assim, ó. Logo no começo o pastor diz, só vai ter marcha das vadias se você quiser. Só vai ter boate gay, parada dos maconheiros, se você quiser. Outro dia, em Belo Horizonte, falaram comigo. Aí Lucinho, que é o nome dele, né? Lucinho, vai ter festa do Preto Velho. Eu falei, ninguém me pediu, não aceito, não vai ter. Então ele explica como estragar a festa alheia. Cheguei lá no meu grupo de jovens, chamei 20 jovens e falei, vamos dar um BO na festa do capeta? Os jovens, para tristeza do pastor Elias, tem que explicar para a gente o que é um BO, né, Elias? Nessa linguagem jovem aqui, que eu já estou velho para entender isso aqui. Boletim de ocorrência. Mas Lucinho não desiste. Então fui no melhor departamento de qualquer igreja. Fui falar com os adolescentes. Cheguei e falei, preciso de 20 malucos para dar uma busca e apreensão no Preto Velho. O pastor diz que os meninos aceitaram na hora e passa a gritar com a multidão que ouvia sua pregação. Fica velho, mas não fica idiota. Faz faculdade, mas não vira um retardado mental. Não perde o sangue nos olhos. Não deixa as suas muitas letras te levarem a delirar. Não vira um palhaço. Não é porque agora está vestindo uma roupinha engomadinha que não pode dar uma busca e apreensão no capeta. Na sequência, ele conta como treinou os adolescentes ao longo de 20 dias. Eles não podiam causar tumultos e deveriam seguir as regras da dispersão. Se der polícia, confusão, FBI, dá o vazare. Some. E aí ele coloca aqui, no final do vídeo, o pastor descreve como os adolescentes cercaram a praça, a confusão com a festa da Umbanda, a chegada da polícia e como um dos meninos depredou a estátua do Preto Velho. A festa que deveria ir até às 6 horas acabou antes da meia-noite e Lucinho diz que isso é prova de autoridade divina de que Jesus está guiando cada um deles. Aí fala que o pessoal aplaudiu, não sei o quê. Aí, a partir desse caso, eles vão trazendo as narrativas. Lucinho não é um caso isolado de atitudes extremas e linguagem beligerante dentro da comunidade evangélica. Eles citam outros casos de outras igrejas, aí eles vão fazendo algumas narrativas aqui, e fala assim, ó, por fim temos vários outros pastores lucinhos brotando pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E olha que interessante, isso aqui é verdade, a gente não tem muita noção que a gente mora longe do Rio, mas o Rio é o estado com maior presença evangélica no país. A expectativa é que deveria ser o melhor estado do país, né? Mas olha a incoerência. Nos últimos meses, passou São Paulo no ranking de reclamação de intolerância religiosa. Há várias denúncias de invasões de terreiros e agressões. Nas favelas da cidade, traficantes convertidos proíbem Umbanda e Candomblé nos seus domínios. Eu acho que o cara tinha que converter e parar de ser traficante, né? Eu acho que inicialmente a proposta era para ser outra. Aí a revista continua trabalhando algumas questões, e aí ela faz uma análise mais sociológica de o que está acontecendo no Brasil e por que a realidade evangélica está ficando assim. Nossas igrejas evangélicas dão ênfase à chamada teologia da prosperidade. Por esse ponto de vista, o sucesso deve ser procurado na vida terrena. E Deus devolve em dobro a quem contribui com a igreja, fazendo o fiel ganhar dinheiro, acumular bens, conquistar uma vida mais confortável. Bom,
O crescimento acelerado do PIB na última década ajudou milhões de brasileiros a acumular bens, conquistar uma vida mais confortável. Uma fatia gorda dessa população hoje já era evangélica, ou tornou-se no meio do caminho e passou a fazer uma associação entre seu progresso financeiro e a igreja. Se a carteira do fiel estava mais recheada, era porque Deus estava agindo em favor dele. Mas aí veio a crise. O governo federal pedalou na política econômica, a inflação saiu da toca e o demônio do desemprego voltou a assombrar nossas almas. Nisso, a corrente para frente da teologia da prosperidade começou a enferrujar. Afinal, como justificar que Deus está tirando algo que essas pessoas suaram tanto para conquistar? Essa é a teoria de que alguns pesquisadores vêm montando para entender o radicalismo evangélico recente. Com a crise econômica, é difícil sustentar a teologia da prosperidade e a agenda moral, portanto, vem a calhar. Ela serve para manter os fiéis unidos sob uma bandeira clara e agressiva, nada mais distante das origens humildes de nossas comunidades evangélicas. Ela fala mais algumas coisas. E aí ela chega no momento onde ela fala sobre a situação, eu vou projetar para vocês daqui a pouco, do cenário político no Brasil, qual que é a presença dos evangélicos nas esferas de poder. Daqui a pouco eu vou projetar, vou pular isso aqui agora. Fala sobre, e aí, para vergonha nossa, do apoio maciço evangélico ao Eduardo Cunha, que a gente sabe que está atolado até o pescoço em corrupção. E aí ela citou vários pastores aqui. Aí tem um momento que ela cita o Silas Malafaia e ela faz uma situação que eu achei interessante para a gente pensar nela. Ela fala assim, ó, Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus, usa as redes sociais e a TV para ofender adversários, pregar contra o aborto, atacar homossexuais e pressionar candidatos a cargos públicos. É admirado e temido por vários líderes evangélicos país afora e adora ostentar riqueza. Mostra o carro de R$500 mil e o relógio caríssimo como provas de que Deus aprova o seu trabalho. Eu achei interessante que quando eles colocam isso aqui, olha a sutileza do negócio. Eles misturam coisas boas, como pregar contra o aborto, com coisas ruins. Quando o povo começa a olhar para a igreja e começa a ver uma irrelevância na igreja a partir daquilo que a igreja foi de fato chamada para ser e chamada para viver, o mundo não consegue mais enxergar aquilo que é de fato relevante como relevante. E é onde a gente começa a ter os problemas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Quando a gente olha para a nossa situação, para o nosso cenário político, hoje é assim, ó. 76 deputados federais da Câmara são evangélicos. Isso significa que os evangélicos, se fossem um partido, seria o terceiro maior partido político da Câmara. Porque aí a gente vai ter 82 do PMDB e 89 do PT. Essa realidade aqui, gente, se a gente fizer uma análise política da situação, 76 deputados federais evangélicos, aí eles misturam ali no meio e eles fazem conseguem os apoios que eles precisam. Isso aqui muda a realidade de um país. 76 deputados federais conseguem interferir de maneira clara, de maneira concreta, em alterações legislativas no país. E eles interferem, de fato. A questão é, a gente está melhorando? Vamos dar uma olhada mais próximo da gente aqui. Na nossa Câmara Municipal em São Leopoldo, dos 13 vereadores, 6 são evangélicos. Metade. Qual é a relevância que isso tem de impacto na nossa sociedade para melhoras? Quando a gente olha para o nosso país, a gente está só degringolando. Quando a gente olha para a moral do nosso país, nós não estamos melhorando. Quando a gente olha para as questões de corrupção, a gente só piora cada vez mais. Quando eu vejo isso aqui, eu começo a pensar, e a gente? E a Igreja Betânia? E a nossa comunidade? Qual tem sido a nossa relevância nos lugares aonde nós
estamos inseridos? Qual tem sido a nossa parcela de responsabilidade para mudar isso aqui? Para mudar essa realidade? Durante 300 anos, os cristãos eles foram perseguidos. Os primeiros 300 anos, os cristãos eles foram perseguidos somente por uma coisa. Porque eles diziam, Jesus Cristo é o Rei. Só por causa disso. Eles não eram perseguidos porque eles eram extremistas ou não, eles não eram perseguidos porque eles eram estranhos, eles não eram perseguidos porque eles incomodavam o vizinho deles. A única coisa que fazia um cristão ser perseguido por 300 anos é que eles diziam, Jesus Cristo é o Rei. E eles se recusavam a fazer sacrifício público a César. Porque no Império Romano, durante aquele período que eles estavam vivendo lá, eles não eram totalmente intolerantes com a religião. Uma pessoa podia preservar a religião dela, ou um povo podia preservar a religião dele, desde que também inserisse o culto a César como o culto público. Então, a pessoa ela tinha um culto público, que ela tinha que prestar ao imperador, e ela tinha um culto privado, que ela podia fazer para qualquer divindade que ela quisesse. Por 300 anos, a igreja ela foi perseguida somente pelo fato de que ela recusava a sacrificar para César. Agora, à medida que as pessoas do Império Romano começavam a conhecer os cristãos, começavam a ouvir o que eles tinham para dizer, começavam a entender as ideias deles, as pessoas convertiam. É isso que aconteceu no Império Romano. No primeiro momento eles olhavam e era uma coisa distante, uma realidade longínqua e perseguiam, mas à medida que eles sentavam, deixa eu ver o que esse meu vizinho cristão tem para dizer. Deixa eu ver o que esse meu escravo que é cristão tem para falar para mim nesse momento que eu estou passando. E as pessoas começaram a converter. Quando as pessoas tinham contato real com os cristãos, a vida dessas pessoas mudava para melhor. O Império Romano mudou para melhor. Por um tempo. Não seria bom se hoje as pessoas, elas olhassem para a gente e elas dissessem sobre nós, eles são bons vizinhos, eles são bons amigos, eles são bons patrões, eles são bons empregados. Eu queria muito que meus filhos se casassem com os filhos deles. Só tem um problema. Eles seguem muito Jesus. Eu nunca ouvi alguém reclamar de um cristão porque o cara segue muito Jesus. Era a reclamação que eles tinham naquela época. Normalmente, a razão pelas quais as pessoas não querem seguir Jesus, e muito claro quando a gente analisa isso e outras reportagens, e outras conversas sobre esse assunto, as razões pelas quais as pessoas não querem seguir Jesus não está relacionado com o que Jesus disse ou com o que Jesus fez. E aí a gente precisa voltar para a pergunta. O que Jesus tinha em mente quando ele criou a igreja? Qual era a ideia dele? O que ele queria que a gente fosse para que isso não acontecesse? Para que a gente não chegasse nesse tipo de situação. Vai ser perseguido? Vai. Por outras coisas. Não por conta disso aqui. Que a gente crescesse, quanto mais a gente crescesse, não tivesse um impacto proporcional ao nosso crescimento nos lugares onde a gente está, no país, na cidade, na empresa, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar, na família, aonde a gente vive. Para a gente poder responder essa pergunta aqui, eu queria que a gente fosse lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, para a gente poder analisar e pegar um pedacinho ali da proposta de Jesus, ou como é que foi que a ideia da igreja surgiu quando Jesus estava com os discípulos dele. Mateus 16, a partir do versículo 13. O texto, ele começa dizendo assim para a gente. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? É interessante a gente prestar atenção nesse detalhe que Mateus traz para a gente aqui, porque
Cesareia de Filipe era uma cidade que ela tinha sido construída por Herodes, e Herodes tinha dado o nome da cidade de Cesareia para homenagear César, o imperador romano. Quando Herodes o Grande morreu, o filho dele, que chamava Herodes Filipe, renomeou a cidade. E falou, não, essa é a Cesareia de Filipe. Porque existiam outras Cesareias em outros lugares também. A cidade, ela passava por um tempo de mudança e até por algumas crises de identidade. Não vou copiar a mensagem da semana passada não, Tiago. Mas aqui a gente está falando sobre identidade. E aí quando Jesus chega na cidade, que estava vivendo aquela situação, e aí a gente tem aqui as vaidades dos homens, a gente tem aqui quem César pensa que ele é, quem Herodes Filipe pensa que ele é, e aí a cidade tendo os nomes transformados e não sei o quê. No meio dessa situação, e Mateus destaca para a gente que foi nessa cidade, surge um questionamento em Jesus, em relação com os seus discípulos. Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Talvez eles estavam conversando sobre a situação da mudança da cidade, conversando sobre quem César é, quem Filipe é, como é que esse negócio acontece, tudo. Jesus para e fala assim, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Essa pergunta de Jesus, ela é uma pergunta que a gente precisa responder ela hoje. Quem é Jesus? Quem que as pessoas dizem que Jesus é? Aí os discípulos, eles respondem. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. A resposta das pessoas é confusa. As pessoas não sabem o que responder. Você já experimentou fazer a pergunta para uma pessoa, quem é Jesus? Já fez essa experiência? Eu lembro que logo que o Bruno, a Ariana, a Anísio chegaram aqui, a gente subiu ali na serra, e nós somos Tupandi, fomos e Harmonia. E fizemos entrevista com as pessoas, gravamos num DVDzinho até, filmamos ali, entrevistamos as pessoas, e a gente perguntava assim, entre outras coisas, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Ninguém sabia. Ninguém, não é tipo assim, uma pessoa respondeu certo em 20 entrevistados. Não, zero responderam certo. A mais interessante das respostas é que Jesus veio trazer água para a gente beber. Que saiu até esse tipo de coisa ali. Não está todo errado, ele criou a água e criou a gente para beber a água. Mas não foi isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, hoje as pessoas continuam dando as respostas que elas davam naquela época. Jesus vira para os discípulos e fala assim, o que eles estão dizendo? E os discípulos falam assim, eles não têm a menor ideia de quem é o Senhor. E cada um diz uma coisa, eles têm especulações, e eles falam que você é o João Batista que ressuscitou, outros dizem que é o Elias que estava para vir, outros um profeta reencarnado, ou seja, eles não sabem nem se é ressurreição, se é reencarnação, se o povo não tem a menor ideia. Esse é o contexto de mundo que a gente está inserido. As pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas não conseguem responder essa pergunta até hoje. O problema, talvez o grande problema, é que a igreja também não está sabendo responder essa pergunta. A igreja não consegue definir quem é Jesus? O que eu vou dizer a respeito de Jesus? O que Jesus gosta, o que Jesus não gosta? O que é, o que não é? O que ele veio, o que ele não veio fazer para a gente aqui? No meio aqui, quando a revista faz essa análise sociológica do problema da religião evangélica no Brasil, que está migrando da teologia da prosperidade para a agenda moral, não é que a agenda moral não é importante ou é importante, não é essa a questão. A questão é que a gente percebe, e agora eles estão percebendo também, que os porta-vozes de Jesus, eles vão andando e afirmando coisas a respeito de Jesus de acordo com a conveniência, de acordo com o momento, de acordo com o que é interessante. Se a economia está crescendo, vamos falar que é Jesus que fez a economia crescer. Se está baixando, vamos mudar o foco para a gente continuar
falando sobre Jesus ou tendo as pessoas aqui com a gente. Só que o problema é que quando a igreja ela deixa ou perde a identidade de Jesus, acontece isso aqui. Ela perde o foco. Ela perde a sua razão de ser. A resposta que a revista dá para essa pergunta é uma resposta confusa. Se você depois tiver vontade de ler a matéria, você vai ver que ela não responde quem é Jesus. Ela critica algumas coisas, elogia outras e vai trabalhando, mas ela não diz quem é Jesus. E o problema é que a igreja também está confusa em relação a essa situação. Mas aí, Jesus pergunta para os discípulos, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E aí a gente tem a resposta conhecida de Pedro. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é uma resposta precisa. E tem muita coisa envolvida nessa resposta. Porque quando a gente olha para a palavra Cristo, para a gente, às vezes não tem muito significado. Às vezes a gente nem sabe o que significa Cristo, ou sabe que é ungido, mas e daí? Né? Que a partir disso aí, que isso interfere na minha vida? Nós não nascemos no contexto que aquelas pessoas que usavam essa palavra nasceram. Quando você nasceu, ninguém chegou para você e gerou uma imensa expectativa da vida de alguém que viria redimir todas as coisas. Eu, que nasci num lar evangélico, quando eu comecei a ser ensinado sobre Jesus, a ideia que me era passada no iniciozinho era aceitar alguém para eu não ir para o inferno. É a ideia de que assim, você vive sua vida aqui, vive legal, aceita ele perdoa seus pecados e você morre e não vai para o inferno. Eu já contei para vocês aqui daquele meu problema, que eu ouvia às vezes o pastor falar, quando nós somos para o céu, ficaremos eternamente louvando ao Senhor, né? Na minha igreja só cantava essas músicas novas que o Elias falou aqui hoje, e aí eu ficava pensando assim, eternamente cantando, eu vou passar a eternidade fazendo isso. Aí eu pensava assim, é melhor do que ir para o inferno. Né? Aí eu tentava tirar esse pensamento da minha cabeça, porque eu ficava com medo de Deus olhar, ficar chateado comigo e não querer me levar lá para o céu por causa desse negócio. Eternamente cantando. Essa é a ideia. Naquela época, para os judeus, quando eles nasciam, eles falavam assim, olha, vai vir uma pessoa. E eles não entendiam se era filho de Deus, se não era, eles não tinham muito claro isso ainda na mente deles. Mas vai vir alguém extremamente especial, que quando essa pessoa chegar, toda a nossa vida vai ser redefinida a partir dele. Essa era a ideia de Messias para a comunidade de Israel. Totalmente diferente da nossa. Porque na nossa ideia, mesmo quando a gente aceita Jesus e começa a pensar sobre Jesus Cristo e essas coisas, a ideia é que a gente seleciona algumas coisas. Algumas coisas de Jesus é interessante. Outras coisas não é, aí a gente pensa em fazer um pouquinho depois, mas ele perdoa e aí a gente vai ficar tudo bem no final. Para eles, não. Eles foram criados, outra coisa que a gente não tem noção disso, mesmo que a gente saiba historicamente como a gente não viveu esse tipo de coisa, eles foram criados num sistema em que cada atitude da vida deles, cada ato da vida deles era regido por uma lei da Bíblia. O que eles comiam, quando eles podiam trabalhar, em que eles podiam trabalhar, quando eles não podiam trabalhar, quando eles podiam colher, quando eles não podiam colher, como que eles tinham que cuidar dos pobres, como que eles tinham que lidar com os ricos, todas as situações da vida deles era regida pela Bíblia. Coisas que hoje a gente chama de legalismo e a gente afasta isso da gente. E tudo. Eles tinham lei para todas as coisas. Então a expectativa deles é o seguinte, quando Cristo vier, ele vai definir o jeito que eu vou viver. E é muito interessante a gente ver essa definição sobre Cristo expressado nas palavras da mulher samaritana com Jesus. Quando Jesus está conversando com ela lá no Evangelho de João, tem um determinado momento que ela fala assim, eu sei, respondeu a mulher, ela nem era uma mulher judia 100%, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Por isso que a declaração de Pedro, ela é uma declaração importante. Porque quando Pedro fala assim, você não é Jeremias, não é João Batista, você não é um profeta especial, você não é um cara de sabedoria, você não é uma pessoa que cuida da agenda moral da sociedade como João Batista era, você ou Elias era, você não é uma pessoa que lamenta pelo sofrimento da humanidade como Jeremias era. Quando ele fala assim, você é o Cristo, ele está dizendo, eu reconheço que você é aquele que vai definir todas as ações das nossas vidas. Toda a nossa vida precisa passar pelo prisma do Senhor, para a gente poder tomar qualquer decisão a partir de agora. Por isso que a declaração de Pedro é muito importante. Porque expressava essa expectativa do judeu. Quando ele vier, todas as coisas vão ser definidas por ele. Ele vai explicar tudo pra gente. Ele vai dizer que horas que eu tenho que acordar, o que eu tenho que comer, que horas que eu tenho que dormir, com quem que eu vou encontrar, o que eu vou fazer. Essa era a ideia que eles tinham, dentro da expectativa que eles tinham a respeito do Messias. Quando Pedro faz essa afirmação, aí Jesus surge com a mensagem da igreja. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne, era o outro nome dele, Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O termo que é traduzido para a gente é a palavra eclesia. Não foi a palavra original que Jesus usou, Jesus não conversou com eles em grego nesse dia, mas é a palavra que a gente tem por definição e foi adotada para a gente como uma definição de igreja. Depois da afirmação de Pedro, Jesus anuncia a fundação da igreja. E Jesus ele mostra, a gente vai ver daqui a pouquinho, que a fundação da igreja, a existência da igreja, o que Jesus tem em mente quando ele pensa na igreja está diretamente ligada com a afirmação que Pedro fez. Nessa passagem nós temos séculos de problemas doutrinários sobre quem é a pedra, o que significa eclésia e várias coisas assim. Mas uma coisa que a gente consegue assim ter uma coerência, vamos dizer assim, uma concordância em tudo isso, é que se a pedra é Pedro ou Jesus ou nós, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. A questão é, você só faz parte dessa igreja, se torna uma pedra para a edificação dessa igreja, quando você entende quem é Jesus e define sua vida a partir de Jesus. Quando Jesus usa essa palavra aqui, provavelmente ele usou a palavra hebraica kehilat, que traz a ideia de um ajuntamento. Eclesia também traz essa ideia, embora tem várias traduções para essa palavra. Mas a ideia que Jesus está falando é a seguinte, a igreja, ela não é um espaço físico, e a igreja não é uma pessoa me seguindo. A igreja é um grupo de pessoas que se ajunta debaixo dessa declaração, Pedro, que você deu agora. Porque é a partir daí que eu vou edificar a minha igreja. É a partir de um grupo de pessoas que se reúne debaixo do reconhecimento de que sou eu que defino toda a vida deles. Que defino a agenda deles. Que defino a maneira como eles vão viver. Que defino a maneira como eles vão se comportar. A maneira como eles vão pensar a partir de agora. Se você ajunta essas pessoas, isso é a igreja. É isso que Jesus está falando com ele aqui. Pedro, mais para frente, ele vai entender essa ideia, e lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai desenvolver essa ideia. Ele diz o seguinte, chegando-vos para ele, está falando de Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem. Então, a pedra é Jesus, a pedra é Pedro, a pedra somos nós,
a ideia lá, eles não estavam presos nessas questões teológicas que às vezes a gente fica. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Aí a cor aqui não ajudou, mas está escrito aqui, a fim de quê? Eu quero que você guarda essa expressão aqui para a gente entender ela no outro versículo. A fim de, só a fim de, oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nessa primeira parte aqui, Pedro ele está trazendo para a gente que a igreja ela é edificada a partir de várias pedras. Jesus, que é a pedra que dá a direção, que dá o rumo, que define, que dá as bases, que fala qual é o tamanho do edifício, qual é a estrutura que cabe ali em cima, como é que as coisas vão ser, e várias outras pedras que vão sendo colocadas ali. Aí lá no versículo 9 ele diz o seguinte, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele usa de novo a palavra, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa frase, nessa sentença de Pedro, ele conseguiu entender aquilo que Jesus trouxe lá e traduzir para a gente uma questão muito prática. O que Jesus tinha em mente no momento que ele estabelece a igreja? Jesus deseja um grupo de pessoas que proclama as virtudes de Deus. Porque foi a partir da proclamação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja surge. Que Jesus fala, a partir de agora eu vou criar a igreja. É nisso aqui, Pedro. É nesse negócio. É quando a gente tira todas as crises de identidade, de quem eu sou, e vocês entendem quem eu sou, e vocês resolvem viver como eu sou, é agora que eu vou criar a igreja. E aí, essa igreja, as portas do inferno prevalecem contra ela, e eu vou dar as chaves do reino dos céus para ela, e o que ela ligar é ligado, e o que ela desligar é desligado. Agora, olha só, a proposta de Deus, a proposta de Jesus para a igreja, não é criar um grupo de pessoas que vai atacar pessoas que estão vivendo o contrário, ou que vai debater e discutir ideias da agenda moral, ainda que seja a agenda moral bíblica. O que Jesus tinha em mente quando ele cria a igreja é que ele queria um grupo de pessoas que iria proclamar as virtudes de Deus aonde estivesse. E você quer ver como é que essa coisa ela pode se tornar muito prática? Pensa, por exemplo, no aborto. Aborto faz parte da nossa agenda moral e a gente sabe que é errado. E aí, aquilo que eu mostrei para vocês, eles conseguem pegar, e o mundo hoje está querendo praticar, e a ideia é ficar tentando levar para essa situação. E aí eles conseguem pegar algo que é correto, que a gente realmente não deve fazer, e misturar com algo que é errado, que a gente deveria fazer, e colocar como se fosse uma coisa só. Normalmente, quando a gente olha para essa coisa do aborto, a ação da igreja tem sido atacar as pessoas que são a favor do aborto. E falar contra e militar, e às vezes, se pudesse, ficava com a mãozinha até suja do sangue de algumas pessoas, fisicamente falando. Proclamar as virtudes de Deus é, ao invés de você falar contra o aborto, você chegar para a pessoa e falar assim, Deus se importa tanto com a vida, que Ele valoriza a vida desde a sua concepção. E para provar isso, eu vou passar esse momento difícil para você que está pensando em abortar junto com você, para mostrar o valor que uma vida tem para Deus. Olha como é que você muda a cara do negócio. Olha como é que você muda a perspectiva. Eu não estou falando contra o aborto. Eu estou falando sobre a vida. Porque quando eu proclamo a virtude de Deus sobre a vida, aí não há espaço para o aborto. Agora, se eu foco o aborto, se eu vou contra o aborto e começo a lutar contra as pessoas que falam a respeito do aborto, às vezes a pessoa fala, ok, você é contra o aborto, mas por que você é contra o aborto?
As pessoas não sabem. As pessoas estão confusas. Às vezes nem a igreja sabe direito por que é contra o aborto. Porque às vezes a gente fala que é contra o aborto, mas pratica outros atentados contra a vida em relação às outras pessoas em outras esferas da nossa existência. Outro exemplo, a gente tem a corrupção. Nós somos contra a corrupção. E a vontade que a gente tem é de falar mal da corrupção e dos corruptos e militar contra a situação da corrupção. Quem sabe, ao invés de você falar contra a corrupção, você pode chegar e falar assim: eu era uma pessoa egoísta também, eu era uma pessoa que só pensava em mim, eu era uma pessoa que tentava passar por cima das pessoas para conseguir aquilo que eu queria, mas Deus me ensinou que dar é melhor que receber. Ele mudou minha vida. Ele pode mudar a sua vida também. Eu não sou contra a corrupção. Eu sou a favor da virtude de Deus, de que o egoísmo não é o caminho. E quando eu sou a favor dessa virtude, não tem espaço para corrupção. Não tem como eu me corromper e não tem como a outra pessoa que abraçar a virtude de Deus se corromper também. Nós somos contra o espiritismo. A revista falou bastante aqui sobre como é que eles atacavam e etc. E às vezes a gente quer discutir ideias simplesmente porque a gente quer provar que o nosso argumento é melhor que o argumento da outra pessoa. Ao invés da gente falar contra o espiritismo, quem sabe você não proclama a virtude de Deus, que Deus ele é tão bom, que Ele não quer que você volte para ficar pagando pecados e erros que você cometeu. Deus é tão bom que Ele pagou o preço para que você pudesse ter perdão dos seus pecados. Quando a gente entende a virtude do perdão de Deus, não tem espaço para o espiritismo. Porque o espiritismo é o oposto do perdão. E você não está atacando lá. Você está proclamando a virtude de Deus. Uma coisa que às vezes a gente lida no nosso dia a dia. Falsidade. Sou contra a falsidade. Pessoas falsas, aí a gente posta um monte de coisa no Facebook contra as pessoas falsas, que a gente fica revoltado com as pessoas falsas. Ao invés de você ser contra a falsidade, você pode apresentar a virtude de Deus. Deus ele é honesto, Ele é transparente, e Ele me ensina que o caminho da honestidade, o caminho da transparência é melhor do que o caminho da falsidade para construir relacionamentos, porque é assim que Ele resolve se relacionar com seres humanos. Tá vendo? A gente muda a perspectiva das coisas. A gente para de militar e ficar contra as pessoas, e ter raiva das pessoas, e gerar raiva nas pessoas, e a gente começa a proclamar quem Deus é. E o que Deus sendo passa a influenciar naquilo que a gente é contra e que a gente sabe que não é bom, mas a gente sabe que essas coisas não são boas, não é porque a gente luta contra essas coisas, é porque nós temos um Deus bom que mostra uma alternativa de vida para a gente. Por isso que quando Jesus estabelece a igreja, o que Ele tinha em mente é um grupo de pessoas que vai proclamar as virtudes de Deus. Não vai ficar lutando contra o Império Romano, não vai ficar lutando contra César, não vai ficar falando mal do Pôncio Pilatos, não vai ficar falando contra a imoralidade romana, que era muito pior do que a nossa imoralidade dos nossos dias de hoje. Não, eles vão simplesmente falar quem eu sou, quem Deus é. E à medida que essa proclamação é feita, as coisas vão mudando. À medida que quem Deus é aparece, não há mais espaço para essas coisas que não cabem em Deus. Nós estamos dispostos a isso? Porque esse é o compromisso que a gente tem que fazer como igreja. Quando a gente olha, então, o que Jesus tinha em mente, a gente percebe que para ser uma igreja relevante, a gente precisa ser um grupo de pessoas que proclama o bem de Deus para a humanidade. Essa é a proposta de Jesus para a gente. Quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez por mim, como que Ele me transformou daquelas coisas ruins para uma coisa melhor. Quando a gente começa a proclamar isso, quando a gente começa a afirmar isso, a gente se torna igreja. A gente passa a ser aquilo que Jesus chamou a gente para ser. E não tem espaço para esse tipo de matéria mais. Porque a gente não está atacando ninguém.
A gente não está ameaçando ninguém, a gente não está agredindo ninguém. Nós estamos proclamando o bem de Deus. E quando o bem de Deus é proclamado, não há espaço para o mal que o homem criou. Não há espaço para o pecado, não há espaço para nenhuma daquelas outras coisas. É por isso que se a gente quer ser uma igreja relevante na nossa sociedade, eu não estou falando só de ser uma igreja que aparece, uma igreja que as pessoas conhecem, uma igreja que realmente transforma a sociedade, uma igreja que se um dia a gente tiver 76 pessoas dessa igreja no Congresso Nacional e 6 pessoas na Câmara dos Vereadores da cidade, de fato vai estar mudando a cara do país, vai estar transformando a realidade política, econômica, social, moral do país. Se a gente quiser ser uma igreja assim, a gente precisa abraçar quem Jesus é e proclamar isso para as outras pessoas. Eu queria convidar você, para essa semana, experimentar fazer isso aqui. Eu queria convidar você, para essa semana, você escolher uma dessas coisas, ou talvez outra que vai surgir durante a semana, que você sabe que aonde você estiver, as pessoas vão comentar sobre isso, ou vão questionar, ou vão falar sobre esse assunto, ou vão reclamar da corrupção, ou vão reclamar da falsidade, ou vão tentar falar alguma coisa boa sobre o espiritismo, ou vão falar sobre que a mulher tem direito ao seu corpo e por isso que podia abortar se quisesse, ou outro assunto qualquer, e aí você vai usar o seu conhecimento bíblico e a sua criatividade para você chegar nessa pessoa e você fazer uma declaração da virtude de Deus que está diretamente relacionada com aquele assunto. Para que você comece a treinar, viver como a igreja que Jesus tinha em mente quando ele criou a igreja. Quando ele estabeleceu a igreja, quando ele teve a ideia passou a ideia para os discípulos, gente, é a partir disso que a gente vai fazer a igreja. E eu acho que se a gente fizesse isso, a gente pensar no nosso alcance e nos irmãos que vão ouvir ainda a mensagem pelo áudio, que estão viajando hoje e que vão pensar sobre essa questão também, imagina quantas pessoas a gente podia influenciar agora, sendo uma igreja pequenininha como a gente é. Quantos ambientes que a gente tem representado aqui na esfera pública, na esfera privada, na esfera da educação, nas esferas familiares de cada um de vocês, nos relacionamentos que vocês têm, nos bairros que vocês vivem. Quantas pessoas a gente poderia influenciar positivamente sendo a igreja que Deus deseja que a gente seja, se tornando uma igreja relevante. Queria que a gente orasse em função disso. Se você ficar de pé, a gente vai encerrar logo em seguida. E quem sabe você agora já coloca diante de Deus alguma situação que você tem enfrentado, às vezes que você tem lutado contra, ou que às vezes te incomoda, você não fala nada que você fica com vergonha, você é mais tímido e às vezes não quer entrar no assunto para não criar debate. Ao invés de você criar o debate, ao invés de você ficar calado, ao invés de você militar contra, proclama uma virtude de Deus essa semana. Fala com a pessoa quem Deus é e que está relacionado com aquela situação específica que você está falando contra. Aí a gente vai dar mais um passo para a gente ser uma igreja relevante na nossa cidade e quem sabe para a gente participar de uma mudança a nível nacional disso que as pessoas têm pensado a respeito da igreja. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e nós queremos agradecer ao Senhor porque é pela misericórdia do Senhor que o Senhor nos convidou para fazer parte da tua igreja, que o Senhor veio até aqui, que o Senhor nos mostrou o caminho, nos mostrou como viver. Queremos agradecer por essa misericórdia grande do Senhor e queremos agradecer porque o Senhor continua mostrando para a gente o que o Senhor tem em mente, Jesus, a respeito de como o Senhor deseja que a igreja seja. Nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas que se reúne debaixo da declaração de que o Senhor Jesus é o Cristo e é o Senhor que define a nossa vida, é o Senhor que dá os rumos para a gente e nós queremos ser uma comunidade que proclama isso para as outras pessoas. Livra a gente de extremismos, livra a gente
de cair nesse laço que às vezes o próprio diabo tem feito para que a igreja caia nele, de querer defender o Senhor, de ideias que o mundo está trazendo a partir de linguagem beligerante, a partir, Deus, de qualquer situação que macule o Senhor e a imagem que as pessoas têm da tua igreja. Mas ajuda a gente a proclamar as virtudes do Senhor, nos dá sabedoria para a gente lembrar das passagens da tua palavra que se relacionam com as coisas que a gente vai viver nessa semana, e ajuda a gente, Deus, a fazer a diferença na vida das pessoas que a gente tem perto da gente, que a gente vai se relacionar com elas nessa semana. Nós queremos pedir isso para o Senhor. Queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor nos dê uma semana completa, uma semana plena, uma semana, Deus, de crescimento pessoal, espiritual, aonde a gente vai poder experimentar um pouco mais o Senhor na vida da gente. Quero pedir que o Senhor leve a cada um de nós em paz para a sua casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Livra a gente do mal. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém.